Olá, seja muito bem-vindo para mais um dia de Plano Anual de Leitura da Bíblia da Ser. E hoje nós vamos falar sobre uma carta muito especial, que é a carta de João, a primeira carta de João. E essa primeira carta, ela trata de muitos assuntos importantes, e o primeiro deles é que a luz define a nossa vida espiritual. Que luz é essa? A luz da revelação do Espírito Santo de Deus dentro dessa palavra, transformando a palavra de Deus em uma vívida experiência na nossa vida. João diz o seguinte: se você não tem o comportamento dessa palavra, é porque você não conhece a Deus. É porque ainda não houve a manifestação do Espírito de Deus na tua vida. E ele vai falar muito sobre o amor. Até no capítulo 3 dessa carta, ele vai enfatizar, e logo nós vamos chegar lá, mas eu já vou dizer algo. Ele começa a carta dizendo assim: ele é a palavra viva. E no versículo 5, Deus é luz e nele não há escuridão. E quando nós afirmamos que andamos com ele e vivemos na escuridão, que seria o pecado ou tudo o que a palavra de Deus desabona, é porque estamos vivendo uma mentira. E essa mentira é o desamor. É isso mesmo, minha gente. Quando João fala de amor, ele não fala apenas de amor fraternal. Ele não fala apenas de amor em relação a um amor que eu sinto em auxílio. Mas ele vai falar do amor, da manifestação da glória de Deus na nossa vida e através da nossa vida. Então, uma pessoa que não conhece a Deus no seu dia a dia, ele fala que é de Deus, mas ele não tem uma vida cristã, na verdade, ele é uma pessoa que vive em desamor. O amor de Deus ainda não o alcançou. No capítulo 2, João vai deixar bem claro que aquele que é de Deus, aquele que conhece a Deus, ele vive uma vida de arrependimento e de obediência. E a obediência, ela nos traz uma proteção. Ainda no capítulo 2, ele vai falar o seguinte, que nós não podemos ser levados pelas concupiscências, né? Trazendo aí uma comparação ao que aconteceu com Eva, lá no jardim do Éden. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida. Então, nós precisamos trazer algo para o nosso coração. Se eu estou na luz, o meu comportamento muda completamente. E eu deixo de viver para alcançar os desejos carnais, as carências da minha alma. E agora eu vou viver um plano, o plano de Deus para a minha vida. E antes de terminar o capítulo 2, ele vai falar muito sobre o amor ao mundo, né? Justamente por isso, porque aquele que conhece a Deus, vive um propósito de Deus, ele se desconecta do mundo e ele já não tem mais essa filiação e nos adverte quanto aos anticristos. E aqui ele não está falando do anticristo lá do Apocalipse, mas está falando de pessoas que se dizem cristãs, mas fazem manobras anticristos dentro da igreja, que vão trazer uma mensagem que é anti a mensagem de Cristo. Toma muito cuidado, porque isso desde aquela época é muito real e nos nossos dias também muito real. Então toma muito cuidado com o que você ouve por aí. E ele ainda vai falar no capítulo 3 sobre o amor, e ele diz o seguinte: quem não conhece a Deus não pode nos reconhecer como filhos de Deus. Por quê? Porque é impossível alguém que não conhece o meu pai me conhecer como filho dele. Então, com certeza, nós vamos sofrer perseguições, nós vamos sofrer tribulações nessa terra, porque as pessoas que não conhecem a Deus também não reconhecerão o valor da presença de Deus, das nossas decisões em Deus, do nosso posicionamento em Deus. Então, nós não precisamos nos apegar a estas coisas, né? E ele ainda continua dizendo o seguinte: todos aqueles que estão em Cristo devem viver como ele assim determinou, mantendo o nosso coração, a nossa esperança purificados em Cristo.
E ainda continua dizendo assim: quem continua a pecar, versículo 18 do capítulo 3, mostra que pertence ao diabo, pois o diabo peca desde o início. Por isso o Filho de Deus veio para destruir as obras do diabo. Então toda obra maligna de pecado tem que ser destruída na nossa vida. Esse é o sinal de que nós somos e pertencemos ao Deus vivo. E ainda vai dizer que nós precisamos aprender o amor de Deus. O amor de Deus, ele vai muito além do que um amor fraternal, como eu já te disse. E ainda no capítulo 4, ele volta a falar, nos advertir contra falsos profetas. Gente, tenha muito cuidado, porque o que mais se levanta no meio do povo de Deus são os falsos profetas. De tempos em tempos, o Satanás os levanta para trazer confusão e desordem, uma desordem que vem aqui, ó, de entendimento. Então, toma muito cuidado com isso. E aqui, no capítulo 5, ele vai terminar essa primeira carta nos levando a entender que amor e obediência andam juntos. Que não tem como eu crer em Deus sem viver uma vida em que o amor de Deus me transforma e eu vivo uma vida de obediência para honrar, agradar e me tornar cada vez mais semelhante a esse nosso Deus. Sim, esta é uma pequena síntese da carta de 1 João. E eu vou frisar aqui um versículo muito importante. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor e vai muito além do que o amor fraternal. É o amor de você receber as coisas de Deus com o coração aberto, ser transformado por essa palavra e agora transformar vidas. Esse amor, ele é completo, ele é pleno em nós. Quando nós damos esse amor em atos de transformação para outras vidas. Não queira ser você a igreja toda, como tem sido pregado por esses falsos profetas, que dizem que você não precisa fazer parte de um corpo. Você crê sozinho, do seu jeito, na sua casa. Essa é uma das muitas mensagens que tem sido propagada. Cuidado com isso. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Guarda esse vídeo, guarda essa mensagem de amor e de corpo de Cristo no teu coração. Eu aguardo você para a nossa leitura da segunda e da terceira carta do nosso apóstolo João. Que Deus abençoe.